ouvir a palavra do Senhor através do anjo da igreja, pastor Beirão. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Estou feliz de vê-los, feliz de poder participar desta festa de aniversário da igreja aqui. Antes de convidá-los a uma leitura, quero fazer menção da minha alegria de ver minha mãe, que está ali, linda. Ela é a melhor mãe do mundo. E ela também tem o filho mais lindo do mundo, que sou eu, né? Muito feliz de ver. Também a minha sobrinha Júlia, que eu vi ali, linda também. Essa menina vai casar com um pastor. Vai ser pastor aqui. É a minha sobrinha linda, a Júlia. Também o meu genro, que está aqui, que é o Silas, presbítero da igreja. Quem tem uma Bíblia, diga: eu tenho. Eu tenho. Você está disposto a usar a Bíblia, sim ou não? Sim. Se você puder, mantenha a Bíblia aberta, que eu só penso, que isso pode te ajudar um pouco. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Você pode baixar um pouco, está alto demais para mim. Baixa aqui, isso. Eu só uso isso aqui porque eu preciso, eu não gosto disso aqui. Em algum lugar que eu vou, não uso. Eu acho que fala baixo, aproveita mais. Se você tem uma Bíblia, abre-a no livro que escreveu nosso irmão Tiago, capítulo número 1. Leremos do verso 19 até 25. 19 até 25. Deus abençoe a nova geração. Irmã Raquel, Deus te abençoe, serva de Deus. Deixe-me contar uma coisa da irmã Raquel. Esta serva de Deus, esposa do pastor Osmar, nós crescemos juntos na cidade da igreja. E naquele tempo nós fazíamos muita maratona bíblica. Maratona bíblica. E esta serva de Deus ganhava todas. Todo ano era ela quem ganhava. Todo ano. Eu conheço pouca gente que tem intimidade com a Bíblia como esta serva de Deus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estou muito feliz de ver. Deus vinte nós queremos, pastor. Muito bem. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Acharam? Tiago 1, verso 19. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Não sobe nem abaixa, não, tá? Deixa eu assim do jeito que tá. Obrigado. Gente boa. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Amém? Amém. Duas coisinhas para a gente pensar. Primeiro, é que não esperem muita coisa de mim, por favor. Segundo, é que se você puder, fique com a Bíblia aberta para você visitá-la em alguns textos que eu penso que sejam importantes. Perfeito? Eu sou um pastor. Há 31 anos eu pastorei. Sei que Deus abençoou muitos irmãos quinta-feira com um filho que Deus me deu, que pregou para vocês, que foi o irmão Marcos José. Sei também que Deus nos abençoou sexta-feira com outro filho que Deus me deu, que foi o pastor Rogério Monteiro. Então, ontem vocês tiveram uma dias de entusiasmo, ontem também. Hoje também fiquem entusiasmados, mas não fiquem esperando muito. Combinado sim? Combinado, gente? Combinado, gente? Vocês estão aí, eu estou com ele. Glória a Deus. Bom, a responsabilidade no ouvir a palavra de Deus é tão grande quanto o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Porque isso implica engajar-se naquilo que a palavra nos ensina, que é frutificação. Algumas pessoas imaginam que a sua tarefa na jornada da fé é lutar contra o diabo e alcançar a vida eterna. E isso já está bom. Contudo, cada boa semente que foi lançada por Jesus no campo deste mundo deve produzir outras pessoas. Então, alguém pergunta: qual a razão de eu viver? De onde vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Há muita gente que não tem uma explicação e também não tem um objetivo de vida. Na chamada parábola do trigo e do joio, Mateus capítulo 13, se você puder ir lá, talvez seja importante. Jesus descreve algumas verdades muito contundentes. Capítulo 13, verso 24 de Mateus diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se, e quando a erva cresceu, frutificou, então apareceu também o joio.
Sem uma explicação do autor dessa parábola, não é fácil entendê-la. Então, os discípulos de Jesus pediram para Jesus explicar. Vai mais adiante, no mesmo capítulo 13, no verso 36, que Jesus vai explicar o que ele havia falado. E aí está dito assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu e disse: o que semeia boa semente é o Filho do homem. Diga: Jesus semeia a boa semente. Essa é a primeira parte da explicação. Segunda parte: o campo é o mundo. Diga: o campo é o mundo. Então diga: Jesus semeia boa semente no mundo. Olha para o colega, dá um sorriso bonito, dá a mão para ele e diga: muito prazer, semente. Você é uma semente. Ou quem te semeou foi Jesus, ou quem te semeou foi o inimigo. Calma lá. Terceira coisa que Jesus disse: quem semeia a boa semente é o filho do homem, então pergunta: a boa semente são os filhos do reino. Olha para o colega de novo, diga: tudo bem, semente? A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Olha para o colega e diga: tudo bem, semente? Então, o campo é o mundo, e neste campo que é o mundo, ou somos sementes semeadas por Jesus, ou somos sementes semeadas pelo inimigo de Jesus. Perfeito? Bom, esta parábola é um paralelo, é uma continuidade da parábola do semeador, que está no mesmo capítulo 13, nos versículos anteriores. Vai lá no verso 18. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Então, olha para o colega e diga: é por isso que o pastor fala bem devagar. Tem que ouvir, tem que entender. Porque não adianta ouvir e não entender. Ouvindo a palavra e não entendendo, vem o maligno e arrebata a palavra. Entenderam bem? Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, quem não tem raiz, quando chega a angústia, ou quando chega a perseguição, a pessoa se ofende e vira um mimadinho de Jesus. Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Entenderam bem isso ou não? Estão me perseguindo, pastor. Onde eu vou, todo mundo, ninguém gosta de mim. Falta raiz. Bom, o que foi semeado em
filhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Cuidado com este evangelho pervertido que está por aí. Porque isso sufoca a palavra. E fica então infrutífera. É assim que está escrito aí. Infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. É o que está escrito. Ouve e compreende a palavra. E quando ouve e compreende, o que acontece? Dá fruto. Diga, quem ouve e compreende, dá fruto. Logo, quem não dá fruto é porque não compreendeu ainda a palavra. Chacoalha o vizinho que está entendendo? Quem ouve e compreende dá fruto. 100 frutos por um, 60 frutos por um, 30 frutos por outro, 100 sementes para um, 60 para um, ou 30 para um. Bom, cada uma das pessoas que ouve a palavra e que compreende a palavra, dá fruto. E produz outras pessoas. Essa é a tarefa da igreja de Cristo. Diga, ovelha gera. De novo, ovelha gera ovelha. De novo. Ovelha gera ovelha. Então, todos nós nos tornamos obrigados a produzir. Perfeito? Porque a gente é boa semente, ou não? Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz assim: que pregues a palavra. Diga aí, pregues a palavra. Pregues a palavra. Instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, começa a ouvir a palavra e fica inquieto, desvirtua a sua atenção, pensa na morte da bezerra, na venda da bicicleta, ou em qualquer outra coisa, e não dá ouvidos à palavra. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Abandona a palavra para ficar em historinha. Mas tu seja sóbrio em tudo. Sóbrio é quem não está bêbado, quem está com a cabeça no lugar, quem tem foco, quem tem pé no chão. Mas tu seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faça a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Bom, cada um dos crentes em Jesus tem em si mesmo uma identidade. E essa identidade foi plantada pelo Espírito Santo quando ele ouviu a palavra. Perfeito? Bom. Primeira carta de Pedro, vai lá. Olha aí, está em Tiago. A próxima é Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então você foi gerado por uma semente que não se corrompe. Bom,
O nosso Deus deseja salvar as pessoas. Vocês acreditam que Jesus quer salvar as pessoas? Deixa eu dar uma informação importante para você. Jesus morreu por você, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Legal. Você sabia que Jesus também morreu pelo seu chefe, que é chato? Então, ao invés de você ficar pregando, ou cantando, ou orando, ou pedindo para Deus matar ele, vira crente e peça para Jesus salvar ele, porque Jesus morreu por ele. Glória a Deus. Entendeu bem, sim ou não? Glória a Deus. Você sabia que Jesus também morreu pelo teu vizinho chato? Aquele que te perturba, enche a paciência, bota o carro na tua calçada. Aquele sujeito que não vai lá, Jesus morreu por ele. Você sabia também que Jesus morreu por todas as pessoas que você conhece, que sejam teus parentes, aquele que você diz, eu não suporto esse fulaninho? Pois é, Jesus morreu por ele. E uma outra informação, você não é melhor que ele. Porque a Bíblia diz que ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente virar bonzinho para depois nos salvar. Eu estou dentro da igreja há 49 anos. Em dezembro, se Deus quiser, vai fazer 50 anos que eu estou dentro da igreja. Eu já vi muita coisa. Eu já vi crente, por exemplo, imaginar que Jesus só morreu porque está dentro da igreja. E porque Jesus só morreu porque ele está ali, ele esquece do seu compromisso de buscar a Deus pelo outro, que está perdido, lascado da vida. Chamar o colega que ele imaginou se os crentes antigos pensassem isso em você, seria o inferno. Então, o nosso Deus deseja salvar todo mundo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. A nossa conversa de hoje, segundo o que o pastor Paulo me apresentou no cartaz lindo, é avançando e pregando sem temer os desafios e as intempéries da jornada. É disso que nós estamos conversando. Então, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, todos, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha bem para o colega, que Deus quer que todos se salvem. O problema é que às vezes nós não queremos. Lembra do Jonas, profeta? Não existe na Bíblia, não existe um registro de um pregador mais eficiente do que Jonas. Não tem. Nem Pedro, nem Paulo e nem ninguém. Jonas, um pregador, fez lá uma conferência de 3 dias, andando pela rua. Ao cabo de 3 dias de pregação, 120 mil pessoas foram salvas. A maior que Pedro registrou foi de 5 mil. Uma foi de 3, outra de 4, outra de 5. A maior, ele não, 120. Mas quando ele terminou a pregação, ele foi para debaixo de uma arvoreira e ficou cheio de abobrinha na cabeça. Porque ficou imaginando que ele pregou que a turma ia tudo perecer, e ele ficou esperando a turma perecer. Como tem algum crente que tem uns espíritos meio de macumbeiro na vida, que começa a dizer assim: mexeu comigo, Deus vai pôr no leito de enfermidade.
Isso é tudo menos crente. Mexeu comigo, Deus vai. Ora. Ele ficou assim, cheio de abobrinha. O que Deus fez? Mandou um bichinho na borboleta. Matou o pé de abóbora. O sol pegou e ele ficou bravo. E Deus disse: você está bravo por causa de um pé de abóbora? Você plantou o pé de abóbora? Não. Você regou o pé de abóbora? Não. Você fez o pé de abóbora crescer? Não. E você está bravo por causa disso? Estou. Rapaz, você está bravo por causa de um pé de abóbora e não fica preocupado com 120 mil pessoas que não sabem o que é mão direita e mão esquerda? Está indo para o inferno porque é ignorante. Está indo para o inferno porque não ouve a palavra. Está indo para o inferno porque não tem quem fale. E você não está preocupado. Você fica mais preocupado com o teu pé de abóbora. Tem gente mais preocupada com o seu pé de abóbora, com o seu carro, com a sua casa. Meu Deus. Está mais preocupado com o tipo de terno. Está mais preocupado com a marca da Bíblia. Aliás, tem Bíblia para tudo quanto é gosto. Está mais preocupado com o seu nome no outdoor. Está mais preocupado com a sua fama do que um monte de gente indo para o inferno. Chacoalhe o vizinho e diga: é nossa obrigação. É nossa obrigação. Essa igreja aqui foi a única igreja que eu vi no mundo até hoje que a prefeitura mandou uma carta agradecendo porque abriu uma igreja aqui. Normalmente eles percebem, mas aqui não, eles agradeceram. Por quê? Porque Jesus resolveu salvar um punhado de gente. Irmãos, o nosso dever cristão é pregar sem medo. Aliás, um dos nossos irmãos do passado diz assim: pregue sempre, e se for preciso, use a palavra. Vou falar de novo: pregue sempre, e se for preciso ou necessário, use a palavra. Quer dizer, em outras palavras, que a tua vida, a tua postura, a tua ética social, a tua forma de viver é a pregação do Evangelho. E se for necessário, use a palavra. Vale dizer que você fala mais alto com o que faz do que com o que vê a tua vida. Porque tem gente que prega muito bonito, mas vive uma miséria lascada. Entenderam bem, sim ou não? Então, vai lá em Tiago de novo, capítulo 1, verso 19, foi o texto que lemos. Aquele porém, verso 25, aquele porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Então, a liberdade tem uma lei. Quem vive em liberdade não vive sem lei. Tem uma lei da liberdade. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse vai ser bem sucedido, ou bem-aventurado, ou feliz. Perfeito? Bom, sabemos então que Deus quer salvar as pessoas. Sabemos também que nós devemos frutificar. Sabemos também que a gente não pode só ouvir, entra por um lado, sai pelo outro, vem para o culto, fica muito feliz, dá 4 tambores, 25 piruletas e depois, segunda-feira, esquece tudo. Bom, primeira epístola de João, você está Tiago, depois vem Pedro, depois vem João. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 3, diz assim: nisto sabemos que conhecemos a Deus. Como é que nós sabemos? Se guardarmos os seus mandamentos. Bom, então a gente sabe que conhece a Deus quando a gente guarda o que Ele manda. Nós também sabemos que aqueles que fazem a vontade de Deus se tornam membros da família de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus se torna membro da família de Deus.
Vai lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 50. Jesus diz: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, e irmã e mãe. Então, irmão, irmã e mãe é família. E para ser família, é aquele que faz a vontade do Pai. Ou, em outras palavras, obedece ao que ele manda. Bom, a vontade de Deus, então, está descortinada para todo mundo. Ele quer que todo mundo seja salvo. Ele enviou o Filho dele para salvar. Ele quer que a gente frutifique. E a gente conhece a Deus, a gente sabe que conhece a Deus quando está disposto a obedecê-lo. E mais, quando a gente obedece, a gente se torna membro da família dele. Perfeito? Chacoalha o vizinho, que você está entendendo? Bom. Marcos capítulo 16, verso 15, todo o texto que o pastor leu, diz assim: disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a bom, toda criatura inclui seu chefe chato, a sogra, É verdade. o vizinho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem crer e for batizado, quem não crer, aí não é mais problema meu. Eu não tenho um problema se a pessoa ouve e não quer. O meu problema é falar. E tem mais, eu não posso ser chato. Porque se eu falar de modo chato, ao invés de atrair, eu vou afastar. E se eu afastar, eu vou pecar. Ainda que tenha uma boa intenção. Quem está entendendo? Está muito chato. A gente é mais um pregador, mais animado. Não podemos ser discípulos de Jesus sem disposição de obedecer a Jesus. Lucas capítulo 6, verso 46, vai lá. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Então, o que adianta a gente dobrar o joelho e ficar Senhor, mas não obedece o que ele fala? É insano, é improdutivo, não é inteligente. Qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e observa as minhas palavras, eu mostro a quem é semelhante. É semelhante a um homem que constrói a casa, cava, acha uma pedra, finca nela o fundamento, edifica a casa, vem o vento, tempestade, enchente, chuva, e a casa não cai. Por que a casa não cai? Porque ouve e põe em prática aquilo que ouve. Chacoalhe o vizinho e diga: para a tua casa não cair, ouve e pratica a palavra. Simples assim. Perfeito? A incumbência foi dada, a autoridade já foi delegada, o poder foi outorgado. O que falta? Disposição. Perfeito? Lucas capítulo 12, verso 47. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. É isso que Jesus fala no livro de Mateus, quando ele vai separar bodinho de ovelha. Ele vai olhar para o bodinho e vai dizer assim: vai embora daqui, apartai-vos de mim, vai lá para o caldeirão. Eles vão dizer: mas cara, aí, no teu nome nós? No teu nome nós? Profetizamos. Quem profetiza não é crente? Aliás, agora está uma concorrência de profeta, para ver quem é o profeta maior, quem é o profeta que sabe mais. Sai um profeta e entra outro profeta que diz que é um profeta melhor que o outro profeta e é um balaio de gato.
No teu nome expulsamos demônios. Quem expulsa demônios? No teu nome nós curamos doentes. Quem cura doente? E vai por aí. Aí Jesus vai dizer assim: como é que você fez no meu nome? Você nem te conhece. Isso implica duas coisas: que nem tudo que é feito tem o respaldo de Deus. É isso que está no livro de Coríntios, primeira carta, capítulo 13, verso 2. Ainda que eu tivesse toda a fé, não é só um pouco, não. Ainda que eu tivesse toda a fé, de modo que eu mandasse o monte sair daqui e fosse para lá, e ele obedecesse. Então não é só falar, é ele obedecer. Ainda que eu tivesse isso tudo, se não tiver amor, não vale nada. Chacoalhe o colega e diga: está entendendo? Então, cuidado com os movimentos, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai. Perfeito? Claro? Está difícil de ouvir? Legal. Então vamos lá. A tarefa que a gente tem pela frente só pode ser feita respaldada numa autoridade. E essa autoridade é o nome de Jesus. O nome de Jesus não é um amuleto. O nome de Jesus não é uma arma. Como alguns pregadores faltos de inteligência dizem: o nome de Jesus não é uma arma. O nome de Jesus é a autoridade que nós representamos. Nós falamos em nome dele. Quando a gente vai defender uma pessoa, e aí a primeira coisa que a gente faz, vai lá conversar com ele, diz assim: você tem que me dar uma procuração. E aí ele dá a procuração da gente, a gente vai no juízo e manda lá para o juízo uma peça e diz assim para o juízo: o doutor fulano de tal, abaixo, que assina lá embaixo, falando em nome do outro fulano, vem à presença de Vossa Excelência pedir isso. Então o advogado fala em nome do seu constituinte. É disso que Jesus fala. Então o nome de Jesus não é arma coisa nenhuma. Quando nós falamos em nome de Jesus, quer dizer, é como se Jesus estivesse falando. Daí a razão de ter o nome de Jesus dentro da gente, porque a gente diz: doença, vai, eu estou te falando, não porque eu sou forte, não porque eu tenho poder, não porque eu sou o cara, eu estou te falando em nome daquele que mandou eu falar para você. Então amém. Vai, entendeu bem sim ou não? Então levanta a mão e diga: glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga: sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você pensa que o diabo tem medo da sua lágrima, do seu choro ou da sua língua estranha? Não, mas tem medo do nome de Jesus que está sobre você. Glória a Deus. Então, consagra Jesus. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, verso 17. Quanto vocês fizerem por palavras ou por obras, fazem em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então faça em nome de Jesus, não para aparecer, não para ganhar um outdoor novo, não para ganhar um prêmio. Pregue não para ser reconhecido, pregue para salvar a gente, porque esta é a vontade de Deus. Entenderam bem, Senhor? Pois bem. Então a gente conhece que a gente é semente, a gente conhece qual é a vontade de Deus, a gente sabe qual é o nosso dever, a gente já entendeu que a tarefa não é fácil. Então vamos para a parte prática e eu vou terminar. Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete. Vou ler de novo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
Então há um pecado que não depende de ação. Há um pecado da omissão. Aquele que sabe fazer, mas não faz, peca. Então você sabe que Jesus salva. E você sabe que você deve falar. E você sabe que você deve viver de tal forma que a sua vida pregue. Mas se você não faz, você pega. Entendeu bem, sim ou não? Bom. Terceira epístola de João, finalzinho da Bíblia, capítulo 1, verso 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas o que faz o mal, não viu Deus. Deus é quem planta você no lugar que Ele quer. Deus enviou para esta região o pastor Paulo, a missionária Fabiana, o João Pedro, os Silas e meus filhos. Aqui, e o trabalho começou e foi desenvolvendo e está aí. A gente não tem que escolher onde deve ou onde a gente quer ser plantado. Mas quando Deus planta a gente tem que frutificar onde Ele plantou a gente. Chacoalha o vizinho que entendeu isso. Fala para ele, guarda isso antes de você dormir. Eclesiastes capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Você não precisa fazer além da força. Faz conforme a tua. Por quê? Porque na sepultura para onde você está indo, não tem nem obra, nem indústria, nem sonho. Perfeito? Então, agora eu vou pedir para você ir no livro de Marcos, capítulo 2. E me acompanhe em alguma coisa prática que pode ser. Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, narra uma pequena história. Jesus chegou em Cafarnaum. Alguém contou que ele estava numa casa e a casa ficou cheia de gente. Então olha para o colega, só para você pensar um bocadinho. O primeiro verso diz: alguns dias depois entrou outra vez. Diga aí, outra vez. Outra vez. Significa dizer. Diga. Significa dizer que Jesus não desiste. Perfeito? Ele foi uma vez e se precisa ele vai outra vez. E ele entrou numa casa e soube-se que ele estava numa casa. Então diga assim: alguém contou. Alguém contou. Fala aí para o seu colega, experimenta contar para alguém que Jesus está abençoando o povo. Na rua Beija-Flor, número 17. Glória a Deus. Então, ele entrou outra vez numa casa e soube-se. Se soube-se é porque alguém contou. Ó, Jesus está lá. O que acontece? Um montão de gente na terra. Bom, continua lendo. E logo ajuntaram tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E Jesus anunciava-lhes Jesus anunciava o quê? A palavra. Jesus anunciava a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus não viu a fé do paralítico. A fé do paralítico pouco importava para Jesus. Jesus viu a fé de quem levou o paralítico. Então olha bem para o colega e diga: Jesus vê a tua fé quando traz alguém para ele. Continua lendo. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Então olha assim, Jesus falou com o paralítico. Fala alto, gente. Jesus falou com o paralítico por causa da fé dos 4. Jesus não falou com o paralítico por causa da fé do paralítico.
Jesus não deu ouvidos ao paralítico por causa do paralítico. Jesus olhou para o paralítico por causa dos 4 que levaram o paralítico. Olha bem para cá. Se você se dispuser a trazer alguém para ouvir Jesus, Jesus vai falar com aquela pessoa por causa da tua fé. Entendeu bem, sim ou não? Sim. Bom, como já foi dito, ouvir a palavra é um privilégio, mas ouvir a palavra também traz responsabilidade. Por quê? Melhor que nunca tivesse ouvido do que tendo ouvido se afastar disso. Entenderam bem, sim ou não? É como o cão que volta ao seu próprio vômito, é o que a Bíblia diz. Ou como a porca que você tira do chiqueiro, dá um banho nela, solta e a bichinha volta para onde? Para o chiqueiro. Entenderam bem? Bom, no texto que a gente leu em Marcos capítulo 2, a gente observa algumas coisas. Primeiro, o texto mostra que 4 pessoas corajosas se esforçaram em favor de alguém perdido. Paralítico. Paralítico naquela sociedade era muito pior do que o paralítico na nossa sociedade. Nós temos as leis de mobilidade, né? Nós temos as leis de acessibilidade. Naquele tempo não tinha nada disso. Então, era alguém que precisava deles, mas que não podia andar sozinho. Então eles se dispuseram ao levá-lo. Vocês conhecem um monte de gente que não tem forças para ir sozinho a Jesus, mas você pode ajudá-lo. Entendeu bem, sim ou não? O texto também revela a dificuldade da jornada, porque na porta estava cheio de gente. Jesus está lá dentro, tenta entrar, alguém diz: não, por aqui você não pode passar, já está ocupado o lugar. Como é que você vai? Não tem. Então o desafio requer decisão, e eles tomaram a decisão. Já que não dá por aqui, ou pelo outro lado, só Glória a Deus. A atitude deles chamou a atenção de Jesus. Então, o texto aponta que descobriram o telhado, e isso revelou a coragem. Coragem de quem decide ajudar alguém a ser salvo. O texto revela ainda que lá dentro tinham alguns teólogos. Eu gosto de falar isso para teólogo. Teólogo é mentira besta. Acha que sabe tudo. Você está falando o quê? Eu sou pós-doutorado em teologia. Então eu sei o que eu estou falando. Teólogo é mentira besta. Acha que sabe tudo. Discute com todo mundo. É seletivo no que ouve. Mas não quer agir. Fala de tudo. Fala, mas só fica no fala. E lá dentro tem os teólogos, sentadinhos, escribas. Escriba, para quem não sabe, é aquele cara que pegava a Bíblia, era o único autorizado, e ninguém mais que podia transcrever a Bíblia. Ninguém mais podia. Não tinha autoridade. A única autoridade para isso era o teólogo. O escriba. Só ele, não é ninguém. Jesus olha para os 4, olha para o paralítico, vê a fé dos 4, fala com o paralítico. E na primeira conversa, o paralítico está perdoado, meu filho. Glória a Deus. Os teólogos olham e dizem: quem é esse cara para ficar perdoando pecado? Mas os teólogos não foram buscar o moço que estava perdido. Teólogo fica dentro da igreja depois que a igreja
tinha 4 pastores fazendo programa de rádio. 4. Os 4 desobedeciam o que eu falava. Eu arranquei os 4 pastores. Botei um novo convertido, que não sabe nem falar dele. Por quê? Porque ele está disposto a fazer o que é certo, ao invés de ficar desobedecendo o tempo todo. Entenderam bem, senhor? E lá está o homem, trazido por 4, os 4 leigos, 4 que não é teólogo, 4 que não tem o direito de transcrever, 4 que não é escriba, mas 4 que tem vontade de salvar os outros. Já falei, o colega de missa tem que ter vontade de salvar a gente. Por que é que você existe nesse mundo se não é para salvar a gente? Por que é que você está na igreja não para anunciar o Evangelho? Por que é que Deus te deu uma voz para cantar, se não para adorar a Ele e chamar a atenção de quem está perdido? Por que é que você prega, se não para salvar alguém? É para colocar o teu nome na história. O teu nome na história vai se apagar. Aleluia! Então, títulos não correspondem a trabalho, mas trabalho resulta em galardão. Se eu fosse você, eu escrevia essa. Títulos não correspondem a trabalho, mas trabalho resulta em galardão. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, como todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conheceu segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto proveio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. Ele nos deu o quê? Chacoalha o vizinho, diga: ele nos deu o ministério da reconciliação. Diga: ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus não nos deu o ministério de juiz para dizer você vai e você não vai. Jesus não nos deu o direito de dizer quem é bom e quem é ruim. Aliás, no capítulo 7 do livro de João, tem uma briga para excluir Jesus da igreja. Ou não é isso? Teólogo de novo, querendo excluir Jesus da igreja. O verso 53 do capítulo 7 diz assim: e tendo orado, cada um foi para a sua casa. Mas Jesus foi orar. No verso 1 do capítulo seguinte, que é o 8, diz que Jesus de manhã estava no templo, e lá, olhando umas coisinhas, chega alguém e diz assim: mestre, pegamos essa mulher em adultério. Olha, se todo mundo foi para casa, e já era cedinho, sinal que alguém passou a noite procurando o pecado dos outros. Já claro, dizendo que Jesus não te deu autoridade para procurar o pecado dos outros. Tem umas maluquices que eu não entendo. Vamos fazer 30 dias de oração para Jesus revelar o pecado. Deixa de ser doido. Por que você não ora para Jesus perdoar o pecador, dar a ele arrependimento e ele se salva? Então, eles disseram para Jesus assim: a lei manda matar ela. Tá bom. Jesus não revogou a lei. Jesus não disse que a lei estava errada. Nenhuma parte da Bíblia diz que aquela lei está errada. Jesus não revogou a lei, mas não está certo. Pode, se é para matar, matou ela. Só tem uma coisinha: para matar ela, você tem que ser melhor que ela. Simples. Quem não tem pecado, atira. Pode atirar, vai lá, atira. Você só tem que ser melhor que ela. E a Bíblia diz o quê? Começando do mais velho até o mais novo, todo mundo foi embora. Por quê?
Porque Deus não nos deu o direito de julgar ninguém. Ficou só Jesus e a mulher. Jesus perguntou para ela: cadê todo mundo que te acusa? Não, foi embora. Então tá bom, eu também não te acuso. Agora, menina, vai e não erra de novo. Porque se te pegar e eu não estiver aqui, você está lascado. É isso, gente. Chacoalho, o vizinho, ninguém entendeu isso, irmão? Bom, há muita gente preocupada em adquirir e conservar títulos, mas se esquece do dever de frutificar. Ao longo da vida, a gente tem que gerar. Lembra da, como é que chama? Mical, que era filha de Saul, que casou com Davi? Mical? Quando Davi chega trazendo a arca, dançando e pulando, tarará, a Mical disse: que papelão, hein? No meio do povo aí, você parece um plebeiro, você parece um... Davi olhou e falou: menina, Deus me escolheu no lugar do teu pai, eu dancei e vou dançar mais, eu queria vou mais, eu fiz e vou fazer de novo. Mas o versículo seguinte diz assim: e Mical foi estéril até o dia da sua morte. Por quê? Porque quem só vive murmurando não produz. Quem vive de falar nunca produz. Morre sem produzir. Chacoalha o vizinho, porque você entendeu que você tem que produzir? Você entendeu que você precisa frutificar? Então, ao longo da vida a gente tem que gerar. Romanos capítulo 10, eu já vou terminar, senão vocês vão dormir. Romanos capítulo 10, verso 12, a Bíblia diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que você quer que alguém invoque a Deus se ele não acredita em Deus? Aí vem a outra pergunta: como é que vão crer naquele de quem não escutam? E vem a outra pergunta: como é que vão ouvir se não há quem pregue? Olha bem, colega, entendeu agora a tua função? Como pregarão se não forem enviados? E aí o próximo versículo diz assim, como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Olha para o teu pé e vê se teu pé é bonito ou feio. Quem anuncia coisa boa e quem anuncia paz tem pé bonito. Entenderam bem, gente? Agora, 5 palavrinhas. Primeiro, compaixão. Diga aí. Compaixão. Fala. Compaixão. É isso que movia Jesus. Onde Jesus andava, ele via a multidão e sentia compaixão. Porque via um monte de gente como ovelha que não tem pastor. Gente sem rumo, sem direção. E o que Jesus fazia? Pregava, ensinava, ajudava. Cada milagre que Jesus fazia não era um milagre pelo milagre. É porque ele queria ensinar as pessoas. Então, compaixão. A gente que ora, mas não se mobiliza. Diz que Jesus salva, mas não acredita na salvação. Prega na igreja e só falta fazer o mundo cair. Mas é só ali também. Pergunta para o seu colega: você tem compaixão das pessoas? Vem a segunda palavra. Diga aí: atitude. Atitude. Não adianta ter compaixão se não tiver atitude. Quem tem compaixão precisa pôr em prática a sua compaixão. Aqueles nossos irmãos se juntaram, se mobilizaram para levar a paz. Não, está difícil, mas a gente vai enfrentar o que precisa. Quanto tempo faz que você não jejua pelo teu vizinho chato do lado direito? E você só pede oração para Jesus fazer ele mudar de lá.
Não se pode ficar na boa ideia. A boa ideia tem que ter prática. Entenderam bem? Quem tem atitude não fica contemplativo a chorar, Senhor. Olha como ele sofre. Ele sofre, mas você não faz nada para ajudar. Que adianta? É Tiago que escreveu. Se o teu irmão vem a você nu e diz assim, eu estou com frio. Aí você diz, então ajoelha aqui, eu vou orar. Senhor, eu abençoe ele. Maravilha, Senhor. Cuide dele, fala ali com isso aí, dá até uma profecia. Aí diz assim, vai em paz, meu filho. Essa tua oração não presta para nada, não serve para nada. Entendeu bem, senhor? Não? Sim. Então, olha, o colega dele, você tem atitude? Terceira palavrinha. Serviço. Diga aí. Serviço. De que adianta ter um projeto maravilhoso se você não tiver disposição de servir para executar? Tem gente que imagina que ser crente é ser servido. Tem gente que quer ser diácono para mandar emenda, quer ser presbítero para mandar diácono, quer ser evangelista para mandar presbítero, quer ser pastor para mandar todo mundo. Mas no reino de Deus a lógica é contrária. Jesus disse que quem quiser ser maior, seja servo de todos. Essa é a lógica. Então, alguns imaginam que culto é apenas a reunião aqui. Mas na verdade, o teu serviço é o culto. Vai lá em Mateus capítulo 5. Quero ver se você assusta quando eu vejo o que está escrito. Verso 15. Tomara que assuste. Mateus 5, 15. Jesus falou: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz aos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos. A luz não tem que resplandecer diante de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos. Para quê? É que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Você sabe como é interessante? A gente vê crente que não entendeu nada de Bíblia até hoje. Ele diz assim: irmãos, orem por mim, porque a casa que eu moro é treva pura. Se a casa é treva pura, é porque você que está lá não está iluminando. Não, mas no meu trabalho é só treva, então. Você está lá por quê? Igual aquele outro que disse assim: não aguento mais, eu sou perseguido em todo quanto é lugar. Ué. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos. Então, eu estou lá preocupado com perseguição? O que me segue é a bondade e a misericórdia de Deus. Uma vez o pastor Paulo falou lá no sede, eu não lembro se foi quarta-feira ou se foi dia de reunião, eu sei que eu escrevi. Guardei essa frase porque para mim é útil. Se você fica preocupado com alguém que vai querer tirar o teu tapete, sim, sai do tapete. Glória a Deus. E fica na rocha. Porque ninguém vai puxar a rocha. Essa é que falou, eu guardei. Tem gente que não quer puxar o tapete. Deixa de ser tonto, sai do tapete. Fica na rocha. Você já viu alguém puxar a rocha? É isso. Então, diga serviço. Serviço. Diga para o seu colega: você está disposto a servir? Quarta palavrinha, diga aí: determinação. Determinação. Os nossos irmãos, aqui os quatro, não resistiram quando perceberam a dificuldade, os percalços, as intempéries da jornada. Não tiveram medo dos desafios. Não, aqui não passa. Tá bom, se não passa, eu vou para o outro lado. Vou brigar com você que não passa? Perder meu tempo com briga? Vou por lá. Foi. Agora, olha que legal. Na hora que Jesus resolveu o problema do moço, o moço tinha que ir embora, não tinha? Porque Jesus falou: levanta, pega a tua cama e vai para
tua casa. E aquele povo que fechou a porta para ele não entrar? Hã? Moço, dá licença aí que eu preciso ir embora. Não, e está mais escrito aí no capítulo 2 de Marcos, está escrito assim, que as pessoas viram o rapaz sair, dando glória a Deus. Olha bem para o colega e diga, tem gente que impede a entrada, mas depois que está tudo resolvido, tem que abrir espaço. É disso que Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 23, que tem gente que não entra e ainda fica no caminho, tentando impedir o que está entrando. Então, última palavra. Olha, pergunta que põe, você é determinado? E a última palavra, vai. Diga aí. Fé. Fé. Fala aí. Fé. Todo o processo de compaixão, de atitude, de serviço e de determinação estão estribados na fé. Fé. Porque tudo é possível ao que? Crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que? Crer. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se. É o firme fundamento das coisas que se. E a prova das coisas que você ainda não. Está vendo essa coluna? Ela sustenta esse fundamento, que por sua vez sustenta a laje. Ali embaixo dela tem um negócio que na construção civil a gente chama de sapata ou bloco. Aquele bloco ou aquela sapata, o nome daquilo é fé. A fé é o firme fundamento. É a base, é a sustentação, é o alicerce. Você está vendo a coluna? Mas a coluna só pode cair porque lá embaixo tem alguma coisa que ninguém vê. Por isso que ninguém vê fé. Quando alguém precisa fazer propaganda da fé, significa que aquela fé é falsa. Entendeu isso? A fé não está preocupada em se mostrar. A fé está lá fazendo o serviço dela. Tudo está sustentado nela. Mas a fé não faz propaganda de si mesma. Entenderam bem, senhor? Não? Sim. Então, esta fé, se estiver acompanhada de obra, é uma fé viva. Se ela não estiver acompanhada de obra, é uma fé morta. Vai lá no livro de Tiago agora. Capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé, se não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser de paz, alimentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a obra revela a fé, porque fé não se fala por palavra, fé se fala por atitude. Entenderam bem, senhor? Não? É dizer de outra forma, que ninguém consegue dizer que possui fé só falando. Ah, eu tenho fé, eu tenho fé. Então, mostra que tem fé com o que você faz. Perfeito? Glória a Deus. Então, a gente precisa avançar pregando, sem ter medo dos desafios e das intempéries da jornada. Aqueles nossos irmãos se tornaram instrumentos de Deus. Jesus falou com o paralítico por causa deles. Jesus vai falar com as pessoas que você traz aqui por causa de você. Mas Jesus falou com o paralítico porque os 4 não perderam tempo em lamentações. Ah, não deixam eu passar. Eu estou tentando, pastor, mas ninguém me ajuda, todo mundo me impede. Ué, você tem fé? Age. Jesus falou com o paralítico porque aqueles irmãos
decidiram não ficar sentado, como aqueles teólogos dizendo assim, o que ele está falando agora? Mas eles ajudam. Então, Hebreus capítulo 6, verso 10, diz assim, Deus não é injusto. Fala aí, Deus não é injusto. Para se esquecer da sua obra e do seu trabalho, que para com o seu nome você mostra enquanto serve aos santos e continua servindo. Então, faz não para ser visto pelos homens, faz porque Deus não é injusto e Ele vai saber te recompensar. E aí você diz assim, que coisa, hein, pastor? Pois é. Vai lá no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 3, verso 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um, como é que está escrito? Há um, diga aí, memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Então diga, pode ser que na terra alguém tente apagar a tua história, mas lá diante de Deus ninguém consegue. Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunta para o colega, você entendeu que você é uma boa semente? Glória a Deus. Você entendeu que Jesus semeou você? Você entendeu que você que foi semeado por Jesus deve frutificar? Você entendeu que para frutificar tem dificuldade? E que você precisa passar os obstáculos? Você entendeu que a tua atitude de fé vai fazer a diferença na vida dos outros?